Queridos irmãos e irmãs, estamos próximos da festa da Ascensão. Começa a aparecer na liturgia a menção à pessoa do Espírito Santo, a quem Jesus chama, no Evangelho de São João, de Paráclito. Esse conceito, Paráclito, é um conceito muito abrangente. A palavra Paráclito tem uma gama de significações possíveis muito grande. Significa aquele que é chamado ao lado, para. É aquele que está do meu lado. Então, um advogado está do meu lado. Um defensor, como aqui é traduzido no lecionário. Um amigo que coloca as mãos e que vai me exortando, vai me animando, vai me consolando, é alguém que está do meu lado. Um intercessor, um ajudador. Então ele diz: eu vos mandarei um ajudador da parte do Pai. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos apóstolos é que eles não estarão sozinhos. Eles terão um Paráclito. E é muito interessante que, na primeira carta de São João, ele diz, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas, se pecardes, tendes junto do Pai um Paráclito, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o Espírito Santo cumpre, depois da ascensão do Senhor, o papel de ser para nós esse amigo, esse conselheiro, esse mestre, que nos enche do testemunho de Jesus. Ou seja, da realidade de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, São João também diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus, ou seja, a realidade da graça em nós, a realidade da redenção de Jesus Cristo em nós. Ele é o espírito da verdade. Mas Jesus diz: vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Então, ele explica por que a sua fé poderia ser abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Nós sabemos que aquela comunidade do discípulo amado era constituída por pessoas que foram expulsas da sinagoga, por cristãos oriundos do judaísmo, que também não encontraram nenhuma acolhida nos discípulos de João Batista, de uma igreja, portanto, perseguida. Essas palavras de Jesus, expulsar-vos-ão das sinagogas, aconteceu literalmente com os cristãos daquela hora. Mas ele continua dizendo: virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Ele está falando do martírio dos primeiros cristãos pela mão dos judeus.
Por exemplo, Santo Estevão, por exemplo, São Tiago Menor, cujo martírio celebramos na sexta-feira passada. E, de alguma maneira, esse padrão se estende até os nossos dias. Virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. A que Deus? A um Deus distorcido. A um Deus que não corresponde ao Pai de Jesus Cristo. Ele diz: agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. O que eles conheceram então? Eles conheceram uma impostura. Quando nós paramos para pensar, hoje em dia, por exemplo, as pessoas nos acusam tantas vezes de agir contra a caridade, quando nós estamos agindo por caridade. É simples, basta ver quando um cristão fala contra o pecado. Não, isso não pode, isso é discurso de ódio, isso não é assim, não pode falar do pecado, não pode falar disso, porque Deus ama a todos, acolhe a todos, Ele tem misericórdia de todos, é verdade. Mas Ele quer que nós nos convertamos. Ele quer que nós abandonemos o pecado. Ele não tem uma misericórdia que funciona como uma espécie de anistia para pecar impunemente. Ele quer nos tirar do atoleiro, mas uma imagem distorcida de Deus pode transformar o Evangelho em algo perigoso. É exatamente o processo que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos em dias nos quais, desgraçadamente, as pessoas acham que a revolução se ganha com palavras. Então, por exemplo, se você se referir com uma palavra condenada, digamos, alguém que tem atração pelo mesmo sexo, isso é intolerável, vão te cancelar na mesma hora. Qual é o raciocínio? É o seguinte: se todo mundo falar bonitinho, a violência contra essas pessoas vai parar. Isso é verdade? Não. Se todo mundo começar a utilizar uma linguagem, por exemplo, menos racista, logo o racismo vai acabar. Isso é verdade? Não. Isso é só besteira. É deslocar o campo da luta para uma coisa abstrata, que não faz o bem para ninguém. Pois é, diante desse tipo de deslocamento da percepção, o Evangelho, que não tolera meias palavras, subterfúgios, chama um pecado pelo nome, que nos ensina a ser totalmente sinceros conosco próprios, a reconhecer que todos pecaram, estão privados da glória de Deus, que eu sou pecador, você é pecador, que todos somos pecadores, e que não adianta nós queremos nos salvar por nós mesmos, nós precisamos cair aos pés da cruz e receber a salvação que vem de Jesus Cristo. Isso se torna opressivo para os ouvidos suscetíveis da nossa geração, que não quer ser contrariada. Há bem pouco tempo atrás, um sacerdote disse no altar uma palavra que eu concordo, foi dita de modo infeliz. Nem todo mundo tem sensibilidades iguais.
E as pessoas vão aprendendo a lidar com as novas sensibilidades das pessoas. Logo já foram denunciá-lo à polícia, logo começou a perseguição, logo veio toda uma censura sobre ele. São ferramentas que vêm para amordaçar, o que mostra que a verdade se tornou perigosa. A própria noção de verdade se tornou, na mente de muitas pessoas, autoritária. Não existe mais verdade. Se existiu alguma verdade, apenas teórica, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, não. Cada um tem os seus valores, nós temos que deixar tudo para o foro íntimo das pessoas. Vejam, esse tipo de entendimento transforma o Evangelho em algo extremamente desagradável. Existem versículos da Bíblia que não podem ser pronunciados. Não falta quem diga, hoje em dia, que nós precisamos fazer uma versão atualizada do Novo Testamento, para deixá-lo politicamente correto, agradável aos ouvidos mais suscetíveis. São Paulo falou disso, quando ele disse que os homens ajuntariam mestres para si, pelo prurido de escutar novidades e de receber coisas que lhes afagassem os ouvidos. Então não é de se admirar que considerem matar-nos com um culto ao Deus que eles têm na cabeça. A esse Deus, por exemplo, de um amor que não tem exigência nenhuma, de um amor que é apenas uma afeição universal e que não implica nenhum compromisso. Eles não conheceram o Pai nem a Cristo. Jesus conclui dizendo: eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Isso é muito importante, o exercício dessa memória. Eu tenho que me lembrar. Eu não posso esquecer que existe uma oposição entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. Entre o Espírito de Deus e o Espírito do tempo. Eu não posso me esquecer de que eu não estou aqui numa posição confortável como cristão. O que implica que todos nós precisamos ter uma personalidade muito forte em Cristo. Por exemplo, um cristão que se abalar porque alguém lhe criticou, um cristão que ficar triste porque alguém entendeu mal as suas palavras ou o atacou, realmente não vai conseguir perseverar, porque no final das contas, eu tenho que me lembrar disso. Eu tenho que lembrar, olha, existe uma visão distorcida de Deus que faz o Evangelho se tornar algo perigoso, algo digno de perseguição, de silenciamento, de censura, de supressão, e isto é apenas uma preparação para supressões mais graves, como a morte. Porque chega um momento em que não basta cancelar, não basta prender, você tem que eliminar. Porque aquelas ideias são tão verdadeiras que apenas o seu enunciado já torna tudo desmascarado. Coloca a luz no meio das trevas e, portanto, não existe jeito. É preciso apagar a luz
suprimir aqueles que dizem a verdade. Portanto, queridos irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que Ele nos dê uma firmeza em nosso caráter. Nós não podemos ser pessoas dessas que, por causa da vaidade, são frágeis. Então, por exemplo, se alguém fala mal de mim, pronto, eu me sinto mortalmente ofendido, tenho que esclarecer, e tenho que fazer tudo, e tenho que me justificar, porque eu não posso sair de ruim. Nós iremos sair como ruins. Nós iremos sair como ruins, apesar de estarmos fazendo bem. Basta pensar, por exemplo, naquela moça que ia abortar, e o padre foi lá e disse: olha, não faça isso, vamos cuidar dessa vida, depois se você não quiser ficar, nós damos um jeito, nós criamos, nós cuidamos, não mate o seu filho. E a moça foi denunciá-lo porque estava, digamos assim, impedindo o seu acesso ao aborto legal, como se existisse isso no Brasil. Não. Aquele homem estava apenas fazendo uma obra de caridade, tentando ajudá-la a não ser cruel, a não ser apática, indiferente, insensível, a não brutalizar-se. Mas isso é tido como algo perigoso. Que o Senhor nos leve a termos a firmeza necessária para não vacilarmos no testemunho de Cristo. Nós não podemos, de modo algum, retroceder e envergonhar a palavra de Deus, assumindo posições ambíguas, posições que não são aquelas próprias do Espírito da verdade, ainda que isso nos leve a ser expulsos, a ser perseguidos, maltratados e até mortos. Porque nada disso é impossível. Ainda mais no cenário que se desenha de crescente intolerância ao cristianismo e aos cristãos. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos fortaleça pela força do seu Espírito Santo Paráclito.